Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Hoje, inclusive, num pouco mais cedo que o habitual, mas há razão para tal, como vocês assistirão aqui na live. Agradeço a todos vocês, aos 656 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo, das lives, da perspectiva que nós temos, indique o canal a um amigo. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Eu lembro também que, além de estar inscrito, você pode ser apoiador do canal, membro apoiador do canal. Para apoiar o canal, sendo membro apoiador do canal, você fortalece o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano, democrático, num ano decisivo da nossa história. É muito fácil, nós apresentamos duas formas, você escolhe a forma que para você é melhor. Lembrar que no Twitter pode me seguir pelo Villa Marco Villa, no Instagram @Marco Antônio Villa Oficial e no TikTok, quando for possível, a gente sempre está postando alguma coisa lá no Marco Antônio Villa Oficial. Bem, eu tenho falado nos últimos dias, vocês que me acompanham, sobre, claro, o mundo inteiro está olhando para a guerra na Ucrânia, né? A agressão russa, a invasão, bombardeio, crimes humanitários, ataques brutais, destruição da infraestrutura, ameaça de usinas nucleares, né? Primeiro, há 2 dias atrás, uma delas que pegou fogo, agora ameaçando a segunda grande usina em funcionamento, etc, etc, etc. Tudo essas cenas que agora a gente assiste no calor da hora, no calor dos acontecimentos, né? Mas hoje eu faço a questão de... esse é o ponto, claro, da nossa conversa de hoje, mas a atuação de um brasileiro, um deputado estadual aqui de São Paulo, conhecido, um indivíduo chamado Arthur Duval, conhecido pelo apelido de Mamãe Falei. Bem, eu acho que, não sei se vale a pena recordar a vocês, muitos estão sabendo, desde ontem, eu tomei conhecimento ontem quase que imediatamente, quando eu tinha até terminado a live, eu recebi a informação, eu fiquei inicialmente estarrecido, achei que, a princípio, que fosse fake e tal. Eu falei, será? Não. Era verdade, da onde eu tinha recebido, e depois comecei a ouvir tudo aquilo e fiquei estarrecido. Só para lembrar, esse rapaz que é deputado aqui em São Paulo, ele fez, né, em áudio, eram 4 áudios, né, que depois foram devidamente comprovados. Ele foi à Ucrânia, supostamente acompanhado de um outro rapaz, que também faz turismo sexual, bacana, super legal, bem liberal, né? Eu gosto quando eles falam que eles são conservadores nos costumes e liberal na economia. Legal, em nome de Jesus, Deus no comando, né? Vamos em frente, porque o liberalismo no Brasil é sui generis. Eu imagino se o pessoal da antiga União Democrática Nacional, da antiga UDN, Afonso Arino Melo Franco, Aleomar Baleiro, Prado Kelly, né, Adalto Lúcio Cardoso, e vissem os falsos liberais do presente, entre os quais esses que eu estou citando agora. Bem, tem um outro rapaz que também foi com ele, que é especialista em turismo sexual na Europa, realmente bem bacana, e esse rapaz que é deputado, que se diz jovem, com 35 anos ainda está jovem, né? Deputado estadual em São Paulo, que é candidato a prefeito, teve 10% dos votos, e agora ameaça, que é quase que uma ameaça, ser governador de São Paulo. Aqui virou a casa da mãe Joana. Esse Arthur Duval falou coisas tenebrosas, né? Primeiro foi no site Metrópolis, outra vez parabéns ao pessoal do Metrópolis, que é indispensável, você que me acompanha, sempre dá uma passada por ali, sempre tem coisa, sim, eles revelam, estão sempre no calor da hora, fazendo um belo trabalho jornalístico. Eu vou só citar uma passagem aqui, para vocês sentirem o trechinho sonoro. Não vou falar outros que são de uma imoralidade, de uma baixeza, né? Uma coisa que causa nojo, repugnância, asco, né? Vou te dizer, ele falando todo animado, são fáceis, porque elas são pobres, elas, entenda-se, as
as ucranianas. É bom lembrar que, salvo engano, eles não sabem que nós somos numa guerra, são refugiados, né? Tudo que tá ocorrendo lá, né? O sofrimento humano, a questão da violência sexual. E ele diz todo animado, olha, vou te dizer, são fáceis porque elas são pobres. E aqui minha carta do Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, mas eu colei em 2 minas, em 2 grupos de mina, e é inacreditável a facilidade. Isso na guerra, na tragédia que nós estamos assistindo, já com centenas de mortes. Só vou falar uma coisa para vocês. Acabei de cruzar a fronteira a pé, aqui da Ucrânia com a Eslováquia. Eu juro, nunca na minha vida vi nada parecido em termos de mina bonita. A fila das refugiadas, olha a insensibilidade. Note, para o liberal, para o conservador, em nome de Jesus, Deus no comando, né? Que eles são todos iguais. A fila das refugiadas, imagina uma fila, sei lá, de 200 metros, só deusa, sem noção, inacreditável, fora de série. Se pegar a fila da melhor balada no Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila de refugiados aqui. Aqui, ele não está entendendo que eles estão abandonando tudo, casa, trabalho, escola, vida social, história familiar, país, estão indo sem nada. Ele não está nem aí, o liberal. O liberal não está nem aí, mas pouco se importando. É um negocinho. E ele está vendo a possibilidade de abusar das refugiadas. Para ele, isso que interessa. O sofrimento humano, que é isso, né? Isso pouco importa. Aquilo, quando chegou, eu só não falei dos outros 3 áudios, são 4 no total, tem coisas horrorosas. Ele deu uma baixeza, né? Que não vai ser esquecido. Aqui é o canal da memória, a gente não pode esquecer isso, né? Isso aqui é inesquecível, inacreditável. Eu espero agora, claro, que a Assembleia Legislativa casse o mandato do deputado, que o Partido Podemos o expulse e, principalmente, que o eleitor de São Paulo tenha vergonha na cara. Só isso. Eleitorado que, por sinal, não tem vergonha na cara. Basta ver o que elegeu em 2018, inclusive esse elemento, né? Que é inacreditável. E eu vou falar isso hoje no nosso encontro, o que está acontecendo com São Paulo. A degradação da política. O que está acontecendo conosco? O que é isso? Né? Por que tudo isso aqui em São Paulo? Mas vamos lá. Aí, toda essa repercussão foi uma coisa realmente bombástica, tal. Aí, todo mundo esperou ele no aeroporto, porque ele estava no avião quando esses áudios foram divulgados num grupo de amigos, tal. Ele disse que era um áudio privado, né? Que eu sou muito jovem, vocês têm de entender. Eu sou homem, eu não sou santo, sou homem e sou jovem. Olha, ele não consegue entender, ele não tem neurônios. Ele não tem neurônios, se tem alguns que não se comunicam entre si. Ele não entendeu nada do que está ocorrendo. Eu não sou santo, expressão dele. Sou homem, sou jovem. Meu caro, você não entendeu? É uma guerra. Ele não entendeu nada do que estava ocorrendo. Ele foi numa representação, mas ele olhou e não viu. Porque tem gente que olha e não vê. É o caso desse elemento. Inacreditável. Ele não consegue se colocar no lugar do outro, do sofrimento do outro. A tragédia que está ocorrendo tudo lá para ele é pouco importante. Ele foi lá fazer uma representação acompanhado do outro que faz turismo sexual, que nos últimos 3 anos não pôde fazer. Coitadinho, né, liberal? Né? Liberal na economia e conservador nos costumes. Lindo. Parabéns, hein, para vocês, hein? Eu não vou esquecê-los, hein? Nesse espaço, ao menos, não há esquecimento. Bem, aí, essa coisa repugnante, causa asco, nojo, né? Aí ele chegou, claro, desceu em Cumbica, em Guarulhos, a imprensa estava lá, né? Aí ele diz assim, eu estou citando uma das... Eu comparei, é óbvio, que a situação que a gente tem aqui em São Paulo. Eu não sou santo, sou homem, sou jovem. Eu fui para lá e vi um monte de mulheres bonitas sendo simpáticas e falei... Por que isso está acontecendo? Olha, que gênio da raça, né? Que gênio! Ele é liberal, né? Que gênio! Ele não sabe que tem uma guerra. Não sabe. Ele não sabe que tem uma guerra. Talvez porque aqui em São Paulo, sei lá, as mulheres sejam mais inacessíveis, eu não sei. Coitadinho, ele não sabe, né? Ele não sabe. Puxa vida, realmente. Ele acha que falou... será que eu falei besteira? Né? Se eu falei besteira, eu sou homem para assumir. Ele não entendeu nada. Ele disse assim, eu não tenho direito nem à privacidade. Olha a loucura. Ele falou, são 2 pessoas, você precisa entender. Uma é aquela que foi lá e outra que falou.
no grupo de WhatsApp. Meu caro, você tem problema psiquiátrico, você precisa se tratar. Né? E ele diz assim, foi um momento de empolgação. Perceba, ele não consegue se colocar no outro, como os falsos liberais. Né? Lembra o que ele falou do Padre Júlio? Né? E sobre a Cracolândia? Eles são esses. É um pessoal mau, cruel, ignorante. É a caterva. É o nazifascismo, é o olavismo, porque toda essa caterva era tudo olavista. Toda essa caterva, eu lembro deles em 2015 na Avenida Paulista, um cartaz, eu já contei essa história, eu passando em frente ao MASP e dois jovens dizendo assim, um cartaz escrito Olavo tem razão. Foram dois quarteirões me provocando, eu continuei andando, estava falando ao telefone, mas eles são isso. É acidental que o tal de monarca defendeu o nazismo e a perseguição aos judeus? É acidental? É acidental que um tal de Adrilles, né, fez saudação nazista numa rádio que propaga o nazismo todo dia? Vide aquele episódio daquele cidadão que queria resolver a crise econômica, lembra? E quis matar, fala, é fácil, mata todos os judeus, como na Alemanha no pós-guerra. Quer dizer, primeiro, ele estava cometendo um crime que viola a nossa Constituição. Segundo, é um idiota que não conhece nem história. Né? Como é que foi a reconstrução da Alemanha no pós-guerra. Agora é isso. Não virou normal. Então, será que Monarque, Adrilles e esse Arthur Duval é acidente ou fazem parte de um processo histórico, de uma decadência, especialmente em São Paulo, que nós estamos vivendo? Ou não? Há uma degradação da política. Você pode falar de tudo desse cidadão. É misoginia, ele quer abuso de refugiados, violência sexual, tem vários crimes aí que você poderia lembrar. Ele não falou que estava bêbado, porque o monarca, porque eles são covardes, hein? O monarca disse que estava bêbado. Eu estou bêbado. O outro fez assim, falou, é brincadeira. E ele, ao menos, não falou que não estava bêbado, né? Já é um ponto positivo. E ele disse, eu anotei aqui, que é um modo jocoso. Nos áudios privados, é um modo jocoso, expressão dele, literal, é que ele é jovem. Meu Deus do céu, aonde nós estamos? Aonde nós estamos? Né? Então, tudo que ele foi lá foi pura representação, era tudo falso, tudo falso. E ele quer ter direito, ele é um liberal, à privacidade. Porque ele acha que todos esses áudios são privados. Quer dizer, é uma coisa minha, meu caro. Então, você tem de se tratar. Você tem duas, três pessoas dentro de você? É inacreditável. Então, na hora que ele chegou aqui em São Paulo, claro, estava todo mundo lá, né, para saber lá do indivíduo e tal. Ele disse aqui, olha, faço questão de ler, G1, tá? Pelo amor de Deus, gente, a impressão que está passando aqui é que eu cheguei lá e falei, quem quer vir comigo aqui, eu quero comprar alguma coisa, fecha aspas. Não é isso, eu nem poderia fazer, inclusive nos áudios eu falo ali, ainda que de modo jocoso, de modo informal. Perceba que ele não consegue compreender o crime, os crimes que ele cometeu. Ele não consegue se colocar no lugar do outro. O sofrimento humano para ele é desprezível. Eu não tive tempo para fazer nada, eu não tive tempo nem para tomar banho. Eu fui fazer uma coisa, mandei um áudio infeliz. É só infeliz o áudio. O áudio é só infeliz para ele, o áudio. E a impressão que passou é que fui fazer outra coisa. Puxa vida, se as pessoas querem me julgar, têm o direito. Eu só quero que me entendam que são contextos diferentes. Olha a loucura. Uma coisa é o Arthur que foi lá fazer a missão. Que missão? Turismo sexual. Outra coisa é o Arthur que tinha saído da Ucrânia e mandou um áudio em grupo privado para os amigos dele de forma errada, descabida. Não foi a melhor das posturas, é nítido, mas como eu falei, é um áudio privado. Ah, meu Deus! Quer dizer que privadamente você pode fazer tudo aquilo e publicamente você representa um papel? Você não consegue entender o que são refugiados. Né? Abandonaram tudo. Você viu o desespero? Né? Você tem imagens, milhares de imagens que nós já temos, as pessoas abandonando tudo, perderam. Você vê quando a pessoa explode, perde a sua casa, suas casas, trabalho, escola, né? As crianças, vida social, a sua história familiar, o seu país. Vocês saem sem nada, desesperados, refugiados, que não sabem o que vão encontrar do outro lado da fronteira. Que vida terão? E se um dia poderão voltar para a Ucrânia? Né? Já são mais de 1 milhão de refugiados. E ele acha que tudo é jocoso. E que tudo é jocoso. É uma coisa assim, inacreditável. Claro que é uma coisa inaceitável. Tal. É impossível você aceitar isso e falar, olha,
aceita isso passivamente. Sabe quando eu vi? Eu fiquei tão indignado de ter lido tudo isso, acompanhado. E aí eu queria fazer justamente uma seguinte observação a vocês, que é a decadência política de São Paulo, algo que já foi motivo dos nossos encontros aqui. Puxa vida, esse ano são 40 anos da eleição de Franco Montoro ao governo do Estado, que foi fundamental para que 2 anos depois, no Palácio dos Bandeirantes, em agosto de 1984, fosse lançada a candidatura de Tancredo Neves para o colégio eleitoral para derrotar a ditadura. E quem era o representante da ditadura? O ladrão Paulo Maluf. E aquilo foi fundamental. A figura do Franco Montoro teve o dobro de votos do segundo colocado, Reinaldo de Barros. O PMDB, na época PMDB, fez a maior bancada estadual era de São Paulo. O presidente do partido era de São Paulo, Ulisses Guimarães. O presidente da Assembleia da Câmara dos Deputados vai ser depois, mais à frente, vai ser o Ulisses Guimarães, elegeu o senador, na época, Severo Gomes. Poxa vida, aquilo foi fundamental, lembrar, né, toda aquela alegria de falar, derrotar aqui o malufismo, derrotar 2 anos depois Maluf, que era a continuidade da ditadura, foi a eleição de 1982 de Franco Montoro, foi fundamental. Aqui, né? Agora São Paulo tem essa gentalha, tem um tal de Tarcísio que nem mora aqui, não esconde para ninguém. Falei, eu comprei um apartamento, aluguei um apartamento lá em São José dos Campos e tranquei, e não moro lá. E dá um tapa na cara da Justiça Eleitoral. Tem o Dudu Bananinha, outro criminoso, né, que não mora em São Paulo e vai ser pela 3ª vez deputado por São Paulo. E o eleitorado é inacreditável. E os oportunistas de 2018 que vieram para cá, quantos não vieram para cá, que não tem ligação nenhuma com a história e com a vida política nossa? Não digo que precisa ter nascido aqui, evidente que não, né? Tantos que fizeram o último presidente paulista eleito e que tomou posse, porque na segunda vez ele faleceu, foi Rodrigues Alves, né? Lá em 1902, portanto, mais de um século, 120 anos, né? Porque Fernando Henrique era carioca, Lula pernambucano, Jânio Quadros, como é sabido, mato-grossense, e a passagem do Michel Temer nem vale a pena comentar, isso aí é absolutamente desprezível. Então, o que interessa, e que não tem representação, porque era sempre o último colocado, e foi em 2006 como deputado federal, não tinha presença política alguma aqui, história, presença nacional, como se estivesse vinculado a São Paulo, ele é um zero, absolutamente um zero de esquerda. Mas vamos falar do que interessa agora, a degradação política de São Paulo, né? É um negócio assim, puxa vida, 30 anos também, esse ano, do impeachment de Fernando Collor, vamos lembrar, né? Para variar, o primeiro espaço para lembrar isso aqui, né? 30 anos das grandes manifestações da Avenida Paulista, por aqui, né? Aonde foi a independência 200 anos atrás? Aqui, aonde o abolicionismo começa a se transformar num movimento, inclusive insurrecional. É aqui, né? Com a Sociedade dos Caifazes, com Antônio Bento, aonde é criado o primeiro Partido Republicano, em 1873. Itu, São Paulo, aonde você tem o partido mais organizado republicano, era o antigo Partido Republicano Paulista. Em suma, você tem uma presença, a classe operária, as grandes greves do começo do século XX dos anarquistas, direitos que nós temos hoje, devemos a eles. Né? Toda aquela luta. E o novo sindicalismo que surge nos anos 70, no ABC, também foi em São Paulo. Eu poderia listar uma série de coisas em que você tem, como dizia Florestan Fernandes, lá num congresso no 4º centenário da cidade de São Paulo, isso está no livro Mudanças Sociais no Brasil, que eu, inclusive, faço a apresentação, né, agora da edição mais recente. São Paulo é a primeira cidade burguesa no sentido clássico, entenda-se, da mobilidade social, das lutas de classe. É aqui. Como é que explica que agora tem monarque? Porque o monarque estava instalado aqui. Monarque, Adriles. Quem são essa gentalha? Gentalha! Caterva, agora esse aí, Arthur Duval, é um pessoal que propaga o nazifascismo tranquilamente, sobre a capa de liberal. Teve um candidato que deixou de sê-lo na eleição para a prefeitura pelo Partido Novo, na última eleição municipal em São Paulo, que ele tinha falsificado seu currículo, dizia que tinha entrado, tinha feito uma faculdade, era tudo mentira. E o cara estava aí fazendo carreira política, um outro bobalhão, né? Desses almofadinhas, esses que querem empresários, que dizem, não, eu vou ser gestor, meu caro.
Administrar o público não é a mesma coisa de administrar uma empresa. Essa degradação da política tem um custo. É produto, claro, de um processo histórico. Claro que é. Agora, é inacreditável quando você vê essa turma, porque o que esse rapaz fez e falou nesses áudios, de modo, faço questão, jocoso, é um áudio privado. Eu não sou santo, sou homem, sou jovem. Eu não tenho direito nem à privacidade. Liberal. Ele é um liberal. Liberal que é incapaz de conhecer os clássicos do liberalismo, que é preguiçoso. Né? Preguiçoso. Né? Mas foi um momento de empolgação. E dizendo que o outro acompanhante fazia turismo sexual todo ano e tinha, inclusive, uma espécie de cartilha, uma cartilha do sexo, que devia divulgar no site do MBL. Por que não divulga, então? Né? Vocês acham que as pessoas vão esquecer? Não, aqui não. A minha arma é o que a memória guarda, como diz o Fernando Brant, lá no clássico Conversando no Bar. Né? Aqui não. Aqui não. E não importa, vocês percebam, aqui tem princípios. Não importa de onde seja, se o cara de lá, de cá, para cima ou para o alto, são princípios. É inaceitável, dá nojo. É uma coisa repugnante, asco. Quando você ouve, quando você lê, você já fica irritado. Quando você ouve os 4 áudios, você fala assim, inacreditável. E a alegria com que ele fala. E eu vou voltar para lá, diz ele. Deixa acabar a guerra, eu estou voltando para lá. Claro, ele acha que as mulheres estão à venda dentro dessa concepção misógina, reacionária, nazifascista, e que, no fundo, dá para fazer uma boa análise psiquiátrica de outras questõesitas, outras cositas más, né? E presume-se quais sejam, uma coisa, um negócio assim, inacreditável. Aí eu fui anotando, eu falei, ele vai falar que está bêbado ao chegar em São Paulo, porque o outro monarca estava bêbado, né? Bêbado, falou um monte sempre de coisas reacionárias, está um nazifascista, mas estava um bêbado. O outro brincou, né, de fazer saudação nazista, né? Uma brincadeira. Vocês estão percebendo a sequência? Veja etária, né? Veja com quem eles falam. Isso é um momento pior da história republicana brasileira. Nós já tivemos momentos terríveis, mas esse é o pior. Esse é o pior, é inacreditável. A degradação da estrutura de Estado, dos nossos valores. Essas pessoas que falam, saber que esse tal de Mamãe Falei teve 10% dos votos. Sim, e foi recebido como uma grande liderança pelo Podemos, de São Paulo, partido político. É uma grande liderança, candidato ao governo do Estado, uma referência. Referência do quê? E todos têm ódio da visão social, como ele. Ele tinha ódio do padre Júlio Lancelotti, falou coisas tenebrosas sobre o padre Júlio Lancelotti, diversas vezes, faço até questão de lembrar uma delas aqui, para ser absolutamente fiel do que ele disse, que eu faço aqui, a gente não perde oportunidade e tal. Ele chegou e atacou o padre Júlio, né, fazendo acusações assim gravíssimas, tal, falou que era uma das maiores farsas aqui de São Paulo, né, dizendo assim, o que o padre Lancelotti faz é deplorável. A Igreja Católica tem uma linda história, ele é um cafetão da miséria. Cafetão és tu que estava querendo voltar correndo para a Ucrânia, ia trazer todos os amigos liberais daqui para lá. Quem lava a boca antes de falar do padre Júlio Lancelotti? Ele falou que um homem que dedica a sua vida aos miseráveis, à situação terrível que a gente vive, foi chamado por ele de cafetão da miséria. Né? Eles têm ódio daqueles que têm visão social, eles têm ódio do Estado. O Estado, porque o Estado tem de ver o conjunto, todos. Né? E nós temos uma tradição, o mais importante SUS do mundo é do Brasil. Para eles não teria SUS. Será tudo privado, porque eles têm ódio da visão social, da visão do coletivo. É isso. Quando eles têm ódio da ação do padre, cafetão da miséria. Olha a forma como ele se refere ao padre Júlio Lancelotti. Cafetão é ele. E o seu acompanhante, tal de Renan, que, segundo ele, fazia turismo sexual só nos últimos 3 anos que não fez. Coitadinho. Veja, e são liberais. Que liberais nada. Aqui, nazifascista usa a fantasia de liberal, já que teve carnaval. Não são liberais coisa alguma.
E eu fui o primeiro a mostrar que esse Olavo de Carvalho era nazifascista. E paguei por isso. Sozinho, tendo de me defender na justiça. Quantas vezes? Né? E pressão para me demitir, como conseguiram me demitir no lugar. Ainda bem que eu saí, porque era uma coisa horrorosa. Também eu já estava puxando o carro. Mas é esse grupo, eles se dizem todos liberais. Onde estão agora? Eu queria saber, aqueles empresários tão amiguinhos deles. Claro que é uma fração diminuta do empresariado, mas são nazifascistas. O Zé Carioca, onde está o Garfo, né? Onde está o Tocha, onde estão toda essa turma, né? Essa caterva, essa malta. Eles representam tudo isso. Né? É um pessoal horroroso. Mas vejam, Monarque, Adrilles, Arthur Duval, qual será o próximo? Sabe por quê? Aí você explica Bolsonaro. Como é possível ter um miliciano na presidência da República, um ladrãozinho? Ele era chamado pelos generais que agora ficam de joelhos. Um deles, segundo o Ricardo Noblat, tem foto de um general de 4 estrelas no Palácio do Planalto que serve ao criminoso Bolsonaro de joelhos, fazendo um pedido para o Bolsonaro. Olha que ponto. Eles chamavam ele de ladrãozinho. Eu ouvi isso. Aqui, eu ouvi. Chamavam ele ladrãozinho por causa das rachadinhas, porque as rachadinhas eram conhecidas há muito. Ninguém pode dizer que não sabia da rachadinha. Né? Rachadinha era conhecida há muito. Então, o Bolsonaro faz parte desse quadro. Aí você entende a degradação da política. A que ponto nós chegamos? É um processo histórico, sim. Aí teríamos de analisar o precedente, o que foi o século XXI no Brasil, especialmente. O que aconteceu conosco no século XXI? Por que chegou isso? É acidental? Isso ocorreu porque é como se fosse uma erupção vulcânica? Um tsunami? Não, não é um fenômeno da natureza. É um produto histórico. Aí que vem a questão, que nós temos de enfrentar isso com especialistas, uma discussão acadêmica séria, né? Uma análise sem parte-pri. Isso é essencial para a gente entender essa situação que nós estamos vivendo agora, que são coisas inacreditáveis. Só faltava não acontecer nada com esse indivíduo, ou seja, o partido dele não expulsá-lo, a Assembleia Legislativa dar uma punição de 6 meses, igual para aquele deputado que fez aquela coisa pavorosa com a deputada, né? Aquela nem é assédio, aquela foi uma tentativa de estupro, uma coisa absurda aquilo lá. Né? Vamos dar uma punição aí de 6 meses, 4... Não, é cassação. E não é cassação porque é adversário político de A, B, C ou D. São princípios que estão consubstanciados aqui na Constituição. Então, agora você vê bolsonaristas, nazifascistas, falando, vamos caçá-lo, os outros, vamos caçá-lo. Mas, espera, é só porque é opositor? Não, é porque precisa ter princípios. Princípios. Isso é base, sem isso não há país que se sustenta. E a nossa Constituição é muito clara quais são os princípios que regem a República Federativa do Brasil. Quer dizer, isso que ocorreu, e eu fiz questão hoje de deixar as questões macro da guerra, Bolsonaro, etc., Brasil, mas pegar nesse indivíduo, né, que ele tem de ser devidamente punido, né, porque com os instrumentos legais aí existentes. Porque, para ele não consegue, insisto, se colocar no lugar do outro, como grande parte da população brasileira, que é falsamente religiosa, hein? Religião, coisa, e não importa se é católico, evangélico, protestante histórico, nada disso, tudo conversa fiada, né? Eles têm essa visão, vamos privatizar tudo. Esse daí, inclusive, queria privatizar tudo. Sim, ele nem sabe o que queria privatizar para favorecer interesses econômicos lesivos ao interesse da comunidade. É isso que eles querem. Eles têm ódio de Estado. Sabe por quê? Porque o Estado vê todos. Busca uma visão equânime. Eles têm de olhar especialmente para os pobres. E eles têm ódio de pobre. E esse tem ódio das mulheres. Dá um bom estudo. Misoginia presente. E aí pode avançar no estudo e chegar a algumas conclusões. É terrível tudo que a gente está vendo. E a forma como que se, entre aspas, desculpar. É como se fosse, eu não sou santo, eu gostei dessa. Eu sou homem, liberal. Liberal na economia, conservador nos costumes. Eu sou jovem, 35 anos, você não aprendeu nada da vida. O que você estudou? Eles têm ódio quando você fala de estudo, de faculdade, mestrado, depois doutorado, livros. O que você estudou? O que você leu para querer ser prefeito de São Paulo? Você conhece a história da cidade? O que você conhece das questões políticas, urbanísticas? Não conhece nada. Mas eles falam, vou privatizar, eu não sei o quê, eu sou liberal. Ou, como ele disse, eu não tenho direito nem à privacidade, quer dizer, cometer crime é ter direito à privacidade. Veja como eles não entendem nada, mas é tudo nazi-fascista.
E aqui liam e adoravam o porno filósofo. Eles adoravam o porno filósofo. E que servia aqui comida requentada como um prato novo, recém-preparado. Eu fui o primeiro a denunciar isso, desde a época da Teveja. Vamos lá no sítio, não sei se ainda está no ar, ali está em algum lugar, algum arquivo. Eu fui o primeiro. E o porno filósofo conseguiu, eu nem citei ele nominalmente numa fala minha. E eu participava de uma análise durante 20 minutos. E aí deu uma entrevista durante 1 hora. 1 hora! E deram risada, porque ele disse que o sonho dele era matar um urso, o porno filósofo. Depois esteve na TV Globo recentemente. Né? É uma coisa inacreditável. Esses sentimentos estão ali. Quer dizer, o país foi aceitando o nazifascismo como uma coisa natural, no campo da cultura, da moral, da política, da economia, de tudo. De tudo. Foi achando natural. Pode tudo. Nós temos ido a um basta. O 2 de outubro está aí. Eleição. Eu estou falando de São Paulo, mas isso se aplica, evidentemente, a todos os estados. Olha bem, em quem você vai votar. Mas até lá, e depois do dia 2, mudar. A gente precisa, sabe, dar uma injeção, retirar a bandeira do Brasil, que hoje está na mão de nazifascistas, emporcalhando a nossa bandeira. A bandeira é nossa, não deles. Eles são traidores da pátria. Né? Acabar com isso. O que esse elemento, não vou falar rapaz, porque com 35 anos não dá, né? Ele diz ainda que é jovem, né? Era ele voltar, continuar nos negócios, não sei se era negócio de ferro velho, tinha um negócio aquele dia, eu empreguei, assinei não sei quantas carteiras profissionais, ele disse uma vez num debate, falando que era um grande, que é essa mania que eles têm. Acho que eles querem acabar com a CLT, com os direitos trabalhistas, acabar com tudo. Né? Eles acham que assim, e aí tem uma relação direta, de não sei de que forma, né? Ou seja, acabar com tudo. Eles querem destruir tudo que nós construímos, especialmente a partir de 1930. É isso. Então, o que ele fez não é um ponto fora da curva, é uma continuidade do nazifascismo aqui no Brasil contemporâneo. E que nós, com os instrumentos da democracia, da liberdade e da Constituição, temos de responder. Daí que hoje eu fiz essa live no horário que não é o habitual, deixei as questões que tratei nos últimos dias um pouco de lado, mas elas estão presentes também aqui, que é a tragédia da Ucrânia, tudo que nós estamos assistindo, nós temos de repudiar, ter asco, ter nojo, repugnância mesmo, assim, é uma coisa nojenta de tudo isso que nós vimos, e as explicações são piores que os áudios. É isso. Se você gostou dessa live, de tantas outras que estão no meu canal, né? Indica o canal uma amiga, uma amiga, é muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, dica para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembra que é possível ser, além de inscrito, e são milhares, muito obrigado, ser apoiador, membro apoiador, para a gente enfrentar essa gentalha, né? Essa caterva. E aí você tem duas formas, é muito fácil, fortalecendo o jornalismo independente, plural, republicano, democrático, num momento terrível da nossa história, mas nós vamos ver essa página para o bem, né, no dia 2 de outubro. No Twitter pode me seguir pelo Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial. Nos encontramos então amanhã. Até!